Oi, 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 pessoal, bom dia, bom dia. Como que vocês estão? Bom dia. Tudo bem? Tô um pouquinho rouca, mas estamos aqui de novo, Jornada de Sabedoria, amém? A gente vai hoje fazer mais um capítulo do livro de Provérbios. E ontem a live foi bênção. Quem aí tava na live de ontem? Coloca aí pra mim como que foi pra você a live do perdão. Quem não participou, perdeu mesmo. Vai ter que assistir agora gravado, viu? Porque foi bênção demais. Foi ou não foi, galera? Quem tava ontem aí? Como é que foi pra você? Conta aí pra mim. Foi bênção. Daqui a pouco eu vou subir ela lá no canal do YouTube. Quem não assistiu, quer assistir, vai conseguir assistir hoje, gravado. Foi bênção, não foi? Deus falou com a gente muito, foi muito bom. Foi bênção demais. Hoje nós estamos livres. Livres, liberados. Deu pra entender? Quem não entendia o perdão daquela forma e entendeu ontem, coloca aí. Coloca aí. Eu não entendi o perdão daquela forma. Eu aprendi. Porque o perdão, muitas pessoas têm muitas ideias erradas, né, a respeito do perdão. Me conta. Como que foi pra vocês? Vocês entendiam daquela forma? Como que foi? Ou foi algo novo pra você? A Rose falou, eu não entendia dessa forma antes. Quem mais, pessoal? Ontem eu falei tanto que a minha voz ficou toda rouca hoje, mas é assim mesmo. Mais tarde melhora. A Dulce falou algo novo. O pessoal hoje tá com preguicinha de escrever. Joga essa preguiça pra lá, gente. Interage aqui comigo. Foi uma virada de chave, algo novo. Acho que é porque demora um pouquinho, né? Tá com delay. O Instagram ontem à noite tava com problema, vocês viram? A gente conseguiu fazer a live, graças a Deus. Mas o Instagram ontem ele tava com problema à noite, tava bugado. Então não sei se de repente isso afetou um pouco a live ou se ainda tá afetando um pouco hoje. Mas o Instagram ontem deu uma bugada grandona, não sei se no mundo inteiro, mas no Brasil deu. Eu percebi através dos posts que os posts não estavam sendo entregues. Mas a gente conseguiu fazer a live, foi tranquilo. Deu pra fazer, eu não sei se ele entregou pra todo mundo, sabe? Eu acho que ele não entregou. Porque não tava entregando nem post, né? Quanto mais ao vivo, acho que não deve ter entregado. Mas vai ficar gravado lá. Vai ficar gravado lá no YouTube. Eu não salvei a de ontem, eu acho. Então assim que terminar a live eu vou salvar a de ontem. Eu vou salvar a de hoje. E vou salvar a live extra, que foi a de ontem à noite, amém? Vamos orar? Vamos começar a ler a palavra, então? Eu acho que o Instagram ainda tá com problema. Tem pouca gente aqui na live, menos do que normalmente a gente tem. Mas tá tudo bem. O Instagram, então, acho que ele tá passando por alguma atualização. Ele não tá normal, não. Mas vamos nessa. Vamos nessa. Hoje a gente vai ler o capítulo 15. Quem tá aí pela primeira vez, coloca aí primeira vez, deixa eu te conhecer. Enquanto isso, eu vou explicando para quem tá pela primeira vez. A gente tá fazendo a Jornada de Sabedoria. Jornada de Sabedoria, todos os dias, 6 horas da manhã, aqui no perfil. A gente lê cada dia um capítulo do livro de Provérbios. Por quê? Porque Provérbios foi o livro que Salomão escreveu. E Salomão foi o homem mais sábio da terra, tá? Então, a gente tá dando uma aprofundada nos escritos dele, porque todos são instruções de vida.
instruções para nossas vidas, para que a gente se torne mais sábio. No paralelo disso, a gente está clamando ao Senhor por sabedoria, tá? Porque a palavra diz que a gente precisa pedir a sabedoria e o Senhor nos concede a sabedoria, tá? Então entendam bem isso. Nós precisamos buscar por sabedoria, a gente precisa decidir por sabedoria. E é isso que a gente tá fazendo aqui. Então você tá convidado, você que tá aqui pela primeira vez, ó, já tô vendo alguns aqui. A Roberta, a Cássia, falando que tá pela primeira vez, a Marcela. Realmente tá lento mesmo, galera. Tá demorando pra caramba vocês responderem aqui. Eu acho que o Instagram não tá bem. Mas vamos tocando. A galera sabe que tem live, eu atrasei um minutinho, mas nós estamos firmes aqui, amém? Então, a cada dia a gente lê. Hoje a gente está no capítulo 15º, no capítulo 15. Então, hoje a gente está praticamente na metade do propósito. Então, você consegue ainda participar, consegue acompanhar até o final. A gente está aqui de segunda a sexta-feira, sábado e domingo não tem, então você pode descansar. E aí, a gente vai até o 31º capítulo, que é o último capítulo de Provérbios. E enquanto isso, Deus está falando, Deus está nos ensinando, Deus está nos dando sabedoria, nós estamos clamando sabedoria e está sendo bênção demais, tá, pessoal? Então, Edivalda, todo mundo que colocou aqui que está pela primeira vez, seja bem-vindo, fica à vontade, Deus abençoe vocês, Roberta, e eu vou passar aqui para vocês o meu Instagram pessoal. Meu Instagram pessoal é ali dentro do propósito. Vou deixar fixado aqui. E vocês também podem me seguir lá, ficar sabendo das lives, quando muda alguma coisa, quando tem uma live extra, muda de horário por algum motivo específico, lá vocês ficam sabendo mais fácil. Renatinha falou que já mandou o link nos grupos. Obrigada, Renatinha. E vamos nessa, galera. Vamos com tudo, ó. Então a gente vai começar a ler aqui capítulo 15 de Provérbios. Quem tem sua Bíblia pode abrir, pode grifar, pode marcar o texto e ir marcando as coisas mais importantes que o Senhor for falando com você, amém? Então lá no capítulo 15 tá escrito assim no versículo 1. A resposta gentil desvia o furor, mas a palavra ríspida desperta a ira. Entende? Então essa palavra é uma palavra que ela já falou muito no meu coração, eu me lembro muito bem disso. Onde o seu tom de voz, ele pode te ajudar, te favorecer, ou ele pode te piorar situações para você. Então uma chave muito importante aqui de sabedoria é, quando você estiver numa situação difícil, não altera seu tom de voz. Quando você estiver nervoso, não muda, não seja ríspido, não seja grosseiro, porque a palavra mesmo está dizendo, a resposta gentil desvia o furor. Às vezes vocês estão ali no momento de conflito, você com outra pessoa, enfim, se você responde de uma forma mais tranquila, as coisas, assim, elas tendem, você tende a desviar o furor, o nervosismo da outra parte. Se você responde de forma ríspida, desperta a ira, faz a pessoa ficar ainda mais nervosa. Então essa chave é uma chave super importante e é uma falta de sabedoria que muitos de nós têm. Eu particularmente, é uma chave que pra mim ela faz muito sentido, tá? Então assim, tem que tomar muito cuidado com isso. Quando tiver no momento de conflito, lembra disso, lembra dessa chave de sabedoria. E nunca no momento de conflito altere sua voz, nunca no momento de conflito seja mais ríspido, nunca no momento de conflito, pelo contrário. Quanto mais conflituoso, problemático tiver a situação, mais você abaixa seu tom de voz, menos você fala. Porque isso é sinal, isso é chaves da sabedoria. Porque quanto mais a pessoa grita de um lado, você grita mais alto do outro, mais vai despertar a ira naquela situação. Quanto mais ríspida a outra pessoa é, e mais ríspido você for do lado de cá, mais você consegue, mais o cenário vai ficar ainda mais crítico, tá? Então essa daqui é uma chave importantíssima, acho que a maioria de nós, no momento do nervosismo, peca nisso, né? E é algo muito importante que a gente precisa entender. Versículo 2.
A língua dos sábios torna atraente o conhecimento, mas a boca do tolo despeja a insensatez, tá? Então, a língua do sábio torna atraente o conhecimento, mas a boca do tolo desperta a insensatez. Versículo 3. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, observa tanto os bons, tanto os maus, quanto os bons. Então, essa é a maior certeza que você pode levar para sua vida. Não tem nada que passe o olhar do Senhor. Não tem nada que tenha acontecido que o Senhor não saiba. Não tem nada que o Senhor não tenha visto. Então, isso é algo que nos conforta. E aí eu te faço uma pergunta. Isso é algo que te conforta ou é algo que te preocupa? Saber que os olhos do Senhor Saber que os olhos do Senhor estão em todo lugar, vendo tanto os maus quanto os bons. O Senhor sabe o que você está fazendo de bom e o Senhor também sabe o que está fazendo de mal. O Senhor sabe que as pessoas estão fazendo de bom e o Senhor sabe o que as pessoas estão fazendo de mal. Entende? Então os olhos do Senhor estão por todo lugar. Observa tanto os maus quanto os bons. Versículo 4. Palavras suaves são árvore da vida, mas a língua enganosa esmaga o espírito. Então, palavras suaves. De novo, a gente está recebendo instruções a respeito do tom de voz, das nossas palavras, da nossa boca, da nossa língua, que é algo que a gente vê muito por aqui no livro de Provérbios. O livro de Provérbios, ele traz um despertar muito, muito forte a respeito disso, a respeito de língua, de palavras, do que você fala. Esses dias a gente estava lendo aqui e a gente estava entendendo que a gente precisa guardar a nossa língua. A gente precisa guardar a nossa língua. Então aqui está dizendo palavras suaves. Hoje a palavra está nos trazendo a respeito do tom. Esses dias a gente estava vendo a respeito do que a gente fala. Agora a gente está vendo a respeito de como a gente fala. Então, a sabedoria, ela tem que abranger a nossa língua, as nossas palavras, e ela tem que abranger o tom que a gente fala, como a gente fala. Eu erro bastante no como, absurdamente. Eu sou uma pessoa que eu necessito muito do como. E eu imagino que a maioria de nós, principalmente quando tem emoção, é muito fácil a gente falar num tom muito bom, quando você não tá ofendido, quando você não tá magoado, quando você não tá nervoso, quando você não tá chateado. É muito fácil falar num tom tranquilo, é ou não é? É muito simples, todo mundo dá conta, não dá? Dá, todo mundo dá conta. Agora, eu quero ver conseguir fazer o tom moderado quando tem emoção envolvida. Quando tem muita emoção envolvida. Quando tá muito nervoso, quando tá triste, quando tá magoado, quando tá chateado, quando tá... Aí eu te falo, é muito difícil moderar esse como nessa hora. Mas com sabedoria a gente consegue. Por isso que a gente tá aqui pedindo a sabedoria. Com sabedoria a gente vai conseguir. Então, as palavras suaves são árvore da vida, mas a língua enganosa esmaga o espírito. Então a gente precisa ter palavras suaves. Versículo 5. O insensato despreza a instrução do seu pai, mas quem aprende com repreensão demonstra prudência. Tá? Então o insensato despreza a instrução do seu pai, mas quem aprende com a repreensão demonstra prudência. A gente também aprende muito sobre isso, de ouvir instrução, de ouvir conselho das pessoas certas, obviamente. Não sair por aí ouvindo conselho de qualquer pessoa, gente que fala o que você tem que fazer, sendo que nem ele não faz, ou pessoas que são perversas. Não, esses não. Mas a pessoa certa, a gente precisa ouvir instrução, tá? Aquelas pessoas que são autoridades na nossa vida, essas pessoas, elas têm instruções para poder nos dar. Então, por isso que ele usa aqui a figura do pai, né? Mas pode ser o pai, a mãe, pode ser um líder, pode ser, enfim, pessoas que exercem algum tipo de autoridade sobre a sua vida. São pessoas que Deus constitui e que a gente precisa, sim, estar ouvindo as instruções e entendendo se está fazendo sentido, se não está, se você vê de Deus ali, se você não vê. E tendo sentido, tem que fazer, amém? Tem que ouvir. Versículo 6. Há tesouros na casa do justo. Há tesouros na casa do justo, é uma afirmação. Mas os rendimentos dos perversos causam problemas.
Então na casa do justo tem o quê? Tem tesouro. Na casa do justo tem tesouros, amém? Mas o rendimento dos perversos, a riqueza dos perversos causam problemas. Versículo 7. A boca dos sábios espalham conhecimento. O coração do tolo nada tem a oferecer. Amém? Então a boca do sábio espalha conhecimento. Então nós estamos aqui buscando sabedoria. E buscando essa sabedoria, a gente vai ter conhecimento nas nossas bocas, nos nossos lábios, nas nossas palavras. Amém? Versículo 8. Os sacrifícios do perverso são detestáveis para o Senhor, mas ele tem prazer nas orações do justo. O perverso pode se sacrificar. O perverso pode fazer o que ele quiser. Se ele não tirar a perversidade do coração dele, Deus não tem parte com ele. Por quê? Porque Deus, ele odeia a perversidade. Ele odeia a perversidade. Então, aqui está dizendo, o sacrifício do perverso, ele pode fazer o que ele quiser, se sacrificar, virar de cabeça para baixo, de cambalhota, que o Senhor não tem parte com ele. É detestável, inclusive. A palavra diz o termo detestável para o Senhor. Amém? Mas ele tem prazer nas orações do justo. Então o justo, quando dobra o joelho, quando ora, quando se coloca, o Senhor tem prazer, total prazer nele. Totalmente prazer sobre ele. Amém? Os caminhos dos perversos são detestáveis para o Senhor, mas ele ama aquele que busca a justiça. O caminho do perverso são detestáveis para o Senhor, mas ele ama aquele que busca a justiça. Versículo 10. Quem abandona o caminho correto sofrerá disciplina severa. Quem abandona o caminho correto sofrerá disciplina severa. Mas quem odeia a repreensão morrerá. Então a gente precisa estar no caminho correto. A gente precisa seguir instruções. A gente precisa ter sabedoria. A gente precisa se blindar das pessoas certas. Então aqui está dizendo, quem abandona o caminho correto sofrerá disciplina severa. Mas quem odeia a repreensão morrerá. Amém? Ontem mesmo eu estava falando isso com meu filho, né? O meu filho, ele tá com 14 anos agora. E aí entra nessa fase, né? De realmente eles terem muita... estarem cheios de razão, né? E que eu não vejo de forma negativa. Eu acho que é legal eles estarem se descobrindo e eles começarem a ter opiniões. E eu valorizo isso. E ontem ele deu uma assustada no Luffy, né? Que é o meu gatinho. E aí ele deu uma assustada no Luffy. E eu não gosto que ele faz isso com Pipoca nem com Luffy. Porque ele traz cortisol, traz estresse pros bichinhos, né? E aí ele trouxe, o Luffy tava num lugar, ele veio e assustou o Luffy saiu doido. Aí eu falei, cara, não faz isso, pra que fazer isso com o Luffy? O Luffy tá ali quieto. Não, ele tem que entender que ele não pode ficar ali. Eu falei, ok, mas não precisa ser desse jeito. Você pode simplesmente tocar ele, você pode fazer assim que ele vai sair e tal. Não precisa ser colocando estresse nele. Aí ele, não, precisa sim, e não sei o que, e cheio de opinião, né? E aí eu peguei e falei, olha, deixa eu te dizer uma coisa. Você entrou numa fase onde você não tá mais não querendo aceitar opiniões. E deixa eu te dizer, você precisa aceitar a opinião. Não é correto isso. Não é correto isso. Entendeu? Você não precisa fazer dessa forma. Então, não quero que faça mais assim. E ponto. É pra você parar com isso. E ponto. E aí eu falei, e deixa eu falar, para de não aceitar o que eu tô dizendo. O que eu tô dizendo é pra ser assim. Não é pra ser desse jeito que você quer. Não é pra colocar estresse nele. Você pode corrigir ele sem precisar colocar o estresse. E aí eu falei dessa forma. E ele saiu pra lá, foi lá pro sofá e tal. Por que isso? Por que eu me impus com ele? Porque ele ia bater o pé dizendo que não precisava, que podia ser daquele jeito, não sei o quê. Porque tem a ver com a fase que ele tá vivendo. E não é nada exagerado, não. O Abner é um garoto super tranquilo. Mas faz parte daquele momento dele, daquela fase. E eu levo isso de uma forma muito natural. Só que eu mostrei que
que é exatamente o que está sendo dito aqui. Por isso que eu estou trazendo isso. Quem odeia a repreensão morrerá. Então eu estou trazendo esse momento de repreensão para você entender. Às vezes a gente não quer aceitar. Às vezes a gente não quer aceitar a repreensão. Ele não queria aceitar a repreensão que eu fiz. Mas eu cheguei ali e falei, cara, chega. Eu entendo o seu momento, mas isso não é para fazer. E ponto. E ponto. Porque, como todo adolescente, ele ia bater o pé dizendo que tinha que ser, que podia ser, que não tinha problema. E a gente ia ficar ali gerando uma discussão. E eu encerrei a discussão e falei, não é pra fazer, não é assim que faz. E acabou. E não me venha com essa, você tá numa fase agora que você não tá aceitando as pessoas falarem com você. E mude isso. Então, isso acontece na nossa vida também. Aquele famoso adulto que a gente chama de cabeça dura, não é assim? Não é assim? Os cabeças duras? Quem conhece um cabeça dura aí? Aquela pessoa que você tá falando e a pessoa não aceita. Aquela pessoa que você tá mostrando, ou você, ou Deus tá ali falando, e a pessoa bota uma coisa na cabeça e vai até o fim, não é? Então, não aceita a repreensão. Não aceita as instruções. São os vulgos cabeça dura. Os vulgos dono da verdade. Não é assim? E todos nós somos em um momento alguma coisa parecida. Só que isso é uma coisa que a gente precisa calibrar na nossa cabeça. A gente precisa calibrar. Até que ponto você tem direito de discordar e tá tudo bem. Se realmente, né, se você estiver na sua razão e ninguém tá aqui pra ser manipulado por ninguém. Mas, ou até que ponto você tá sendo um cabeça dura, entende? Um cabeça dura. Então, galera, é exatamente isso. E aqui tá dizendo, quem abandona o caminho correto sofrerá a disciplina severa. Quem odeia a repreensão morrerá. Versículo 11. A morte e a destruição não escondem do Senhor. Quanto mais o coração do homem. Desculpa, li errado. Versículo 11. A morte e a destruição nada escondem do Senhor. Nada escondem do Senhor. Mas quanto mais o coração humano. Se a morte e a destruição não esconde nada do Senhor, quanto mais o coração humano. Amém? Então a gente não esconde nada do Senhor. Versículo 12. O zombador odeia ser repreendido. O zombador odeia ser repreendido. Por isso se afasta dos sábios. Amém? Então, peraí, só um minutinho. O zombador odeia ser repreendido, por isso se afasta dos sábios. Só um minutinho, pessoal. Só um minutinho, pessoal. Pronto. O zombador odeia ser repreendido, por isso se afasta dos sábios. Versículo 13. O coração contente alegra o rosto, mas o coração triste abate o espírito. Vocês já viram isso? O quanto a gente, o coração contente alegra o rosto quando a gente tá feliz, as pessoas falam isso. As pessoas falam, nossa, você tá mais bonito, você tá mais feliz, você tá, né? Às vezes você tá com a mesma roupa, o mesmo cabelo, você não mudou nada, mas a alegria, ele formoseia o rosto. Vai ter uma versão aí que vai falar de formosear o rosto. De formosear o seu rosto. Mas o coração triste abate o espírito.
ok? Então o coração triste abate. Às vezes você tá com a mesma roupa, o mesmo cabelo, a mesma tudo, mas se você estiver triste, isso te abate. Então isso é uma coisa que a gente precisa guardar, a gente precisa alegrar o nosso coração. A gente precisa alegrar o nosso coração. Amém? Alegrar e não deixar o nosso coração se abater. É claro, a gente vai ter alguns momentos difíceis, todos nós temos, mas a gente não pode permitir que isso seja uma realidade, tá? Então, em algumas versões vai falar, o coração contente ou a alegria, ele alegra o rosto, mas o coração triste abate o espírito. O sábio tem fome de conhecimento, enquanto os tolos se alimentam da insensatez. O sábio tem fome de conhecimento. Vocês que estão aqui, a gente que está aqui nesse propósito, nesses dias, ou quem está assistindo gravado, tem sede de conhecimento. Isso é sinal de sabedoria na sua vida, sabia? Porque quem não tem sabedoria não tem a menor vontade de conhecer nada. Então ele é o dono da razão, ele sabe, ele não quer saber o que ninguém tem para ensinar, ele não quer saber de instrução. Esse é o não sábio. O sábio gosta de instrução, o sábio gosta de conselho, o sábio tem sede por conhecimento. O sábio, não esquece de falar com a diretora, tá? Não esquece de falar com a diretora. Já fala agora no começo. E aí, o sábio tem sede de conhecimento, quer aprender. É um coração ensinável. Quem aqui tem um coração ensinável? Coloca aqui nos comentários pra mim. Quem tem um coração ensinável? Fala, eu tenho um coração ensinável. Eu sei que eu tenho. Porque quando você tem um coração ensinável, você sabe que você tem. E quando você não tem, você sabe que você não tem. Como que você lida com conhecimento novo? Como que você lida com instrução? Que curiosidade que você tem a respeito de coisas? Me conta aqui nos comentários. Deixa eu ver. Um coração ensinável. Bastante gente falando, eu tenho um coração ensinável. Muito provavelmente, a grande maioria dessa live tem um coração ensinável. Porque só vem para uma jornada de sabedoria dessa. Só vem acordar às 6 horas da manhã para ver uma live. Para poder ouvir quem tem que ter o coração ensinável. Só tá buscando sabedoria, gente, porque uma coisa é buscar riqueza, prosperidade, sei lá. Uma coisa é você buscar essas coisas que são palpáveis. Não é que é errado buscar riqueza e prosperidade, não, de jeito nenhum. De forma alguma. Mas é muito mais fácil as pessoas se animarem para buscar coisas palpáveis do que buscar algo como a sabedoria, que é algo que vai ser intrínseco, que não é palpável, né? Mas de você ter essa sensibilidade de falar, eu quero ter esse coração ensinável, amém? Então aqui tá dizendo, olha, o sábio tem fome de conhecimento. Olha quanta gente dizendo, eu tenho um coração ensinável. A grande maioria dessa live aqui tem o coração ensinável porque por causa do propósito e do modelo que a gente está fazendo, só alguém com coração ensinável vai fazer. Quem não tem coração ensinável já foi embora há muito tempo. E assim, eu tô sentindo falta de muita gente aqui que acompanhava os propósitos, mas a hora que falou de sabedoria, não quis. Por quê? Porque, não é uma coisa palpável, eu não tenho meu coração tão ensinável assim, eu não tô muito afim de entender de sabedoria. Então, eu vou deixar esse propósito aí, eu vou deixar de stand-by. Então, que é um erro. Porque o sábio, ele tem fome de conhecimento. Amém? É a palavra que está dizendo aqui no versículo 16. Enquanto os tolos se alimentam de quê? De insensatez. De insensatez. Os tolos se alimentam do quê? De insensatez. E o sábio? De conhecimento. Tá? Então, tá aqui na palavra, versículo 16. Não sou eu que estou dizendo. E no versículo 15, e no versículo 14. Gente, hoje eu tô enxergando ruim. Hoje eu tô enxergando as coisas erradas. Versículo 14 que tá escrito isso. Versículo 15. Para os aflitos, todos os dias são difíceis. Para o coração alegre, a vida é um banquete contínuo. Gente aflita. Gente agoniada o tempo todo. Gente aflita mesmo,
todo dia são difíceis. Todos os dias. Tudo que aparece é muito difícil. Tudo que acontece é muito difícil. Já conhece alguém desse jeito? Eu conheço gente assim. Que todo mundo tá acabando. E não sei o quê. E meu Deus. O coração dessa pessoa é o quê? Aflito. Aí aqui fala. O coração dos aflitos todos os dias são difíceis. Mas aqui tá falando pro coração alegre. Pro coração predisposto. Pro coração disposto, disponível. Pro coração disposto, pro coração alegre, a vida é um banquete contínuo. Porque qualquer coisa que aconteça, você vai olhar pelo lado positivo. Qualquer coisa que aconteça, você vai tirar o proveito. Qualquer limão que apareça, você vai fazer uma linda limonada. Por quê? Porque você tem um coração alegre, você sabe em quem você está crendo. Você tem um coração alegre. Amém? Então, para quem tem alegria, para quem tem um coração alegre, para quem está disposto, para quem está com o coração descansado no Senhor, para quem confia no projeto de Deus, para quem sabe se entregar diante da presença de Deus. O que é a pessoa aflita? A pessoa aflita é a pessoa que não se entregou 100% para o Senhor. É uma pessoa que não está entregue 100%. O que é entregue, Aline? Entregue é você estar confiante no Senhor. É você entregar para o Senhor o controle da situação. Não ser mais o seu controle, mas ser o controle do Senhor. Amém? Versículo 16. É melhor ter pouco e temer o Senhor do que ter um grande tesouro e viver ansioso. É melhor ter pouco e temer o Senhor do que ter um grande tesouro e viver ansioso, tá? Então, é muito melhor o pouco com paz, com entendimento, com sabedoria, do que aquele muito debaixo de aflição, de agonia, de perseguição, de desonestidades, de sujeiras, enfim, fazendo mal, mentindo. Então, entenda isso. E isso é uma realidade, pessoal. Isso é uma realidade, tá? É melhor ter pouco e temer o Senhor. Tá diante do Senhor, tá entregue ao Senhor, tá descansando no Senhor, sabendo que o Senhor tá no controle, do que ter muito, muito, muito e ter um coração totalmente aflito, tá? O que mais tem por aí? Mais tem. Pessoas ricas, cheias de muita coisa, tem tudo, mas extremamente aflito. E tem pessoas que têm pouco, têm menos, mas estão totalmente tranquilas, em paz. O Senhor provê, tem um grande relacionamento com o Senhor, sabe, confia, tem fé, relacionamento. O Senhor fala com ele fala com Deus. O Senhor provê, o Senhor está perto do que uma pessoa que tem tudo, mas longe de Deus, aflito, agoniado, ansioso, depressivo e longe do Senhor, que é o principal. Amém? Então, versículo 17. Um prato de verduras ao lado de quem você ama é melhor do que um prato de carne saborosa junto de alguém que você odeia, tá? Então, aqui de novo, vem no mesmo sentido essa palavra. É melhor um prato de verdura, né? Que talvez é um pouco menos atraente, às vezes é um pouco menos saboroso, não é? Às vezes é um pouco menos suculento, não tanto quanto uma carne boa, maravilhosa. Mas é melhor você estar comendo verdura do lado de pessoas que você ama e que ama você, do que você estar comendo uma carne deliciosa, saborosa, no meio de pessoas que você sabe que não te ama, de pessoas que trazem conflito, que trazem confusão, que trazem problema, que te traem, que falam mal de você pelas costas, que odeia você, tá? Então saiba muito bem disso. Por isso a gente precisa ser grato. Aline, mas o Senhor não pode fazer diferente? Não pode me dar a carne e a pessoa que eu amo? Pode. E vai dar. O Senhor vai. Mas aqui Ele está querendo dizer para você o seguinte: não coloca seu coração na carne. Porque o mais importante é estar do lado de quem você ama.
Entende? O Senhor, ele está fazendo um comparativo para você. Ele está fazendo um comparativo para você. Amém? Então, ele está dizendo, é melhor você estar comendo uma verdura, é melhor você morar numa casa talvez um pouco mais simples, é melhor, mas estar perto de quem você ama. Não foca na verdura, não foca na carne, foca quem está com você. É isso que a palavra está dizendo. Ele pode e vai te dar a carne, vai te dar a pessoa que você ama. Mas o foco não é a carne e não é a verdura, não é a casa, não é o carro. O foco são as pessoas que você ama e que ama você. Amém? Então não negocie isso. Tá bom? E aí fala no versículo 18, quem se ira facilmente provoca brigas, mas quem tem paciência acalma a discussão, né? Paciência é muito importante, né, pessoal? E a gente tem pouco, né? Eu queria ter nascido muito paciente, mas não nasci não. Precisa adquirir sabedoria. Versículo 19, o caminho do preguiçoso é bloqueado por espinhos, mas o caminho do justo é uma estrada aberta. Então, de novo, né, o Senhor nos alertando a respeito do trabalho e da preguiça. Então, ó, o caminho do preguiçoso é bloqueado por espinhos. É difícil o caminho do preguiçoso, né, gente? A preguiça, a palavra, nós já lemos essa palavra aqui. A palavra manda a gente ir ter com as formigas, porque elas trabalham durante o verão para poder ter alimento para o inverno. Então, a palavra, ela é, o livro de Provérbios principalmente, e a palavra de Deus em outros textos também traz a importância da gente ser pessoas focadas, da gente ser pessoas que produzem, da gente ser pessoas que querem trabalhar, da gente ser pessoas que colocam força nisso, energia nisso. O Senhor se agrada. Então, quem se ira facilmente provoca brigas, mas quem tem paciência acalma a discussão. Versículo 19. O caminho do preguiçoso, ó, falando de novo. Não, desculpa. O caminho do preguiçoso é bloqueado por espinhos, mas o caminho do justo é uma estrada aberta. O caminho do justo é uma estrada aberta. O caminho do preguiçoso é o quê? Cheio de espinhos. Versículo 20. O filho sensato alegra seu pai. O filho tolo despreza sua mãe. De novo, né? Falando das autoridades aí na nossa vida. Versículo 21. A insensatez alegra quem não tem juízo, mas quem tem bom senso permanece no caminho correto. A insensatez alegra quem não tem juízo, mas quem tem bom senso permanece no caminho correto. Então, a insensatez não é o caminho, mas a gente tem que ter bom senso. O bom senso permanece no caminho correto. 22. Planos fracassam onde não há conselho, mas tem êxito quando há muitos conselheiros. Planos fracassam onde não há conselho, mas tem êxito quando há muitos conselheiros. Então, é importante ouvir conselhos, principalmente pessoas que já percorreram o caminho que você quer percorrer. Entende? Então, isso é muito importante. É o que hoje, né, é muito chamado de mentoria. Ah, mentoria. É pessoa que já passou por um caminho que você quer passar e você busca, né, estar perto dessa pessoa, ouvir essa pessoa, os conselhos dessa pessoa sobre a respeito daquele tema que ela tem uma autoridade para falar. Então, a palavra está dizendo, isso é de Deus. Isso hoje está na moda, né? Ah, não sei o que, mentoria. Fulano tá abrindo uma mentoria, não sei quem é mentor. Aí as pessoas também se colocam nessa posição de mentor. Mas Deus está nisso. Porque aqui está dizendo, olha, planos fracassam porque onde não há conselho. Onde não tem conselho, onde não tem opinião de alguém experiente, onde você não ouve pessoas que já passaram por esse caminho que você quer passar e pode te ajudar. E é importante a gente ouvir. Ontem eu estava falando com a minha prima, a gente está discutindo uma situação e eu falei para ela, falei assim, cara, eu fiz 3 reuniões com o pessoal de uma determinada empresa só para pegar opinião. Eu fiz 3 reuniões para confirmar se aquilo que eu achava a respeito de um assunto
se eles que já têm uma experiência muito mais larga, se ele ia confirmar as coisas que eu achava. Pra quê? Pra que se eu viesse a seguir aquele caminho, eu saber se eu estava certo ou não. Entendeu? Então, isso é importante. Esse tipo de conselho, de conversa, de mentoria, de ter pessoas que já passaram por caminhos que você quer passar, ou que você está passando, ele é de Deus, é importante a gente ouvir. E quando você entende isso, você erra menos. Eu poderia seguir com as coisas que estavam na minha cabeça. Eu tenho conhecimento suficiente a respeito do tema. Não é que eu não conheço, eu conheço. Mas eu queria ouvir alguém que já está há mais tempo, entendeu? Eu queria ouvir se o que eu pensava se confirmava com a voz de uma pessoa muito mais experiente de uma coisa muito maior. Ou seja, ele é grande no que eu tô querendo. Então ele tem sim coisas para me passar, entendeu? Eu quero começar, então eu vou ouvir o que é que o grandão, o que é aquele que já cresceu, o que é aquele que já foi no caminho que eu quero seguir, o que ele tem para me dizer, se ele confirma as minhas impressões ou se ele não confirma. E ele confirmou todas as minhas impressões. Então foi válido eu falar com ele? Foi. Eu ouvi o que eu precisava ouvir para ter certeza se eu estava no caminho certo? Ouvi. Então hoje eu tenho muito mais certeza na minha tomada de decisão a respeito desse tema. Então, planos fracassam onde não há conselho. Projetos fracassam onde não há conselho. Vidas fracassam aonde não há conselho. Mas tem êxito quando há muitos conselheiros. Entende? Então aprenda a ouvir as pessoas que já passaram pelo caminho que você quer passar. Amém? Então, versículo 23. Todos se alegram quando dão a resposta apropriada. Como é bom dizer a coisa certa na hora certa, não é? Ah, isso é muito bom. Eu fico tão feliz quando eu falo que tem que falar na hora certa, do jeito certo. Eu me sinto a sábia. É lindo, não é? É muito bom. É muito bom. Falar a coisa certa na hora certa, do jeito certo, no como certo, não é? É muito bom, galera. Isso é bom. Eu queria que Deus me desse isso todos os dias. É isso que eu quero de Deus. Eu quero que Ele me faça fazer isso todos os dias, porque não é fácil. Mas a gente está aqui para buscar isso, amém? Versículo 24. O caminho da vida leva o prudente para cima. Ele deixa a sepultura para trás. O caminho da vida leva o prudente para cima. Ele deixa a sepultura para trás. Versículo 25. O Senhor derruba a casa dos orgulhosos. O Senhor derruba a casa dos orgulhosos, mas protege a propriedade da viúva. O Senhor derruba a casa dos orgulhosos, mas protege a propriedade da viúva. Por que a viúva? Porque a viúva aqui, ela representa uma pessoa que está em vulnerabilidade, tá? Então não é só viúva, são todas as pessoas que têm algum tipo de vulnerabilidade. Aqui está dizendo, o Senhor derruba a casa dos orgulhosos. A casa dos orgulhosos, o Senhor não tem prazer. Mas Ele protege a casa da viúva, a casa do vulnerável, a casa do pobre, a casa da pessoa que ela está numa situação de mais vulnerabilidade. A viúva representa essa vulnerabilidade. Por que, Aline, a viúva representa? Porque a viúva naquela época, ela era sustentada, né? Ela era, na maioria das vezes, o marido era o provedor da casa, né? Até há pouco tempo, né, pessoal? A mulherada não estava no mercado de trabalho como está hoje, né? Então, normalmente o marido era quem era o sustentador da casa e etc. Então, quando a mulher ficava viúva, era como se ela isse para uma situação de vulnerabilidade, porque aquele provedor da casa dela, que era o marido, deixou de existir, tá? Então, a palavra viúva, na Bíblia, quando fala de viúva, é nesse sentido. É de uma pessoa que tem algum tipo de vulnerabilidade. Tem pessoas que têm mais vulnerabilidade financeira. Tem pessoas que têm outros tipos de vulnerabilidade. Eu quero te dizer que Deus protege a sua propriedade. Você que tem algum tipo de vulnerabilidade hoje, saiba que a palavra ela te garante proteção. Você é protegido pelo Senhor, tá? Mas a casa dos orgulhosos o Senhor derruba. Tá escrito na palavra dele, tá?
Versículo 25. E no versículo 26 está dizendo: o plano perverso são detestáveis para o Senhor. O plano perverso é detestável. De novo, o Senhor usando o termo detestar para tudo que envolve o perverso. Tudo que envolve o perverso, a palavra de Deus sobre ele é detesto. Odeio. Detesto. Em algumas versões vai estar detesto. Em algumas versões vai estar odeio. O Senhor odeia a perversidade. O Senhor odeia o plano perverso. O Senhor odeia pessoas perversas. O Senhor odeia pensamentos perversos. Então, os planos perversos são detestáveis para o Senhor. Mas Ele tem prazer nas palavras puras. Ele tem prazer nas palavras puras. Versículo 27. A cobiça traz aflição para toda a família. Mas quem odeia subornos viverá. A cobiça traz aflição para a família. Mas quem odeia suborno viverá. Amém? Então, o que é a cobiça? A cobiça no sentido ruim, pejorativo, né? Você cobiçar coisas de forma negativa e até se sujeitar a um suborno para isso, né? Então aqui está dizendo, a cobiça traz aflição mas quem odeia o suborno, porque o que faz uma pessoa aceitar um suborno? A cobiça, não é? A cobiça pelo dinheiro, a cobiça por qualquer coisa, pelo aquele favor, enfim, aquela troca de favor ali que não deveria estar acontecendo. Então a cobiça traz aflição, mas quem odeia subornos viverá. Versículo 28. O coração do justo pensa bem antes de falar. De novo, né? Falando da nossa língua aqui, ó, da nossa fala. O coração do justo pensa bem antes de falar. A boca dos perversos transborda de palavras maldosas. A boca dos perversos transborda de palavras maldosas. Versículo 29. O Senhor está longe dos perversos, mas ouve as orações dos justos. Amém? O Senhor está longe dos perversos, mas ouve a oração do justo. A oração do justo, o Senhor atenta, o Senhor se inclina para ouvir. A palavra do Senhor fala que Ele inclina o ouvido dele para ouvir a oração do justo. Amém? Então é muito lindo isso, né? Você saber que você tem o ouvido do Senhor à sua disposição, né? O Senhor que é dono do universo, o Senhor que fez o céu, que fez a terra, que fez o mar, que conhece as galáxias, que conhece tudo nesse mundo tão gigantesco que Ele criou. E mais saber que Ele inclina o ouvido dele quando você abre a sua boca para orar é muito lindo. É muito lindo. É muito lindo. Entende? Então, escreve isso aqui nos comentários. A gente já está terminando. Escreve isso aqui nos comentários. O ouvido do Senhor se inclina para me ouvir. Escreve isso. Profetiza isso sobre a sua vida. Não demora que a gente precisa encerrar. Mas escreve isso. O ouvido do Senhor se inclina para me ouvir. O ouvido do Senhor se inclina para me ouvir. Eu também vou escrever isso. Isso é algo que a gente precisa entender hoje. Isso é algo que a gente precisa ter na nossa vida. Eu escrevi aqui também, porque eu também preciso dessa palavra sobre a minha vida, sabia? Então você precisa ter essa palavra hoje, você precisa levar essa palavra hoje. O ouvido do Senhor, Ele se inclina para te ouvir. Fala isso em primeira pessoa. O ouvido do Senhor se inclina para me ouvir. Você precisa entender isso hoje. O ouvido do Senhor se inclina para te ouvir. O ouvido do Senhor se inclina para te ouvir. O ouvido do Senhor se inclina para me ouvir. Essa é uma boa palavra. Essa é uma palavra que a gente precisa entender. E quando a gente entende ela, a gente vai para um nível diferente de relacionamento com o Senhor. Aqui no versículo está dizendo: o Senhor está longe do perverso, mas ouve a oração do justo.
Em outros lugares da palavra vai dizer que os ouvidos dele são inclinados para ouvir o seu clamor. O ouvido do Senhor é inclinado. Amém? Versículo 30. O olhar animador. O olhar animador alegra o coração. Não. O olhar animador alegra o coração. Boas notícias dão vigor pro corpo, não é? Quando a gente recebe boas notícias, a gente fica tão animado. Então, o olhar animador alegra o coração. Aprenda a olhar com ânimo as coisas. Aprenda a ter esperança. Aprenda a ter esperança. O olhar animador alegra o coração. Boas notícias dão vigor. Então, para de encher a sua cabeça de coisas ruins. Quando você se enche de coisas ruins, pensando coisas ruins, quando você faz isso, você perde ânimo, você tira o ânimo do seu corpo. Por que pessoas depressivas perdem o ânimo? Pessoas angustiadas perdem o ânimo, não tem ânimo para fazer as coisas. Porque a mente está muito tomada de pensamentos ruins. Perde o ânimo. Agora, quando você administra esses pensamentos e você enche sua cabeça de coisas boas, o seu corpo fica revigorado, você fica animado. Então, tome muito cuidado. O que você tem aqui desce para o sentimento. O que desce para o sentimento traz uma emoção e vira uma ação. Então, toma muito cuidado com isso, tá? Tudo começa, aqui. O olhar animador é o que eu penso a respeito daquele tema. Vamos supor que eu tô hoje começando um novo negócio. Aí eu olho para aquele negócio e falo, nossa, vai ser muito bom, vai dar certo. A gente vai fazer isso, a gente vai fazer aquilo. Olha o meu olhar animador sobre aquilo. Vou casar, vai ser bênção, meu casamento vai ser abençoado. Olha o olhar animador sobre isso. Olhar para o seu filho e falar, meu filho é uma bênção, meu filho vai ser cheio do Espírito Santo, meu filho vai ser um grande homem. Olha o meu olhar animador sobre o meu filho. Agora, quando você olha para um projeto, esse negócio vai dar errado, meu Deus do céu. Ai, meu Deus, esse negócio vai dar muito errado. Olha pro seu casamento, esse casamento vai longe não, vai acabar rápido, vai estar ruim. Esse casamento, nossa, tem tudo para dar errado. Vou olhar com um olhar negativo pro meu filho, esse menino, não sei o que vai virar esse menino. Olha, tô com medo desse menino, acho que esse menino vai virar boa coisa. O que você tá fazendo quando você faz isso? Você tá tendo olhar negativo sobre as coisas. E aqui tá dizendo, o olhar animador alegra o coração. Boas notícias dão vigor pro corpo, tá? Então a gente tem que encher de notícias boas o nosso coração, a nossa mente e colocar notícias boas nos nossos lábios. Versículo 31. Quem dá ouvidos à crítica construtiva se sente à vontade entre os sábios. Porque o sábio vai dar uma crítica. E ele vai se sentir bem. Por quê? Porque ele tá aberto a conversar, a falar. Amém? 32. Quem rejeita a disciplina prejudica a si mesmo. Mas quem dá ouvido à repreensão adquire entendimento. Quem rejeita a disciplina prejudica a si mesmo. Mas quem dá ouvidos à repreensão adquire entendimento, né? Então, de novo, o capítulo trazendo pra gente que a gente precisa ser pessoas abertas, né? Aberto ao feedback, aberto às palavras, aberto às pessoas que têm algo para nos dizer, que podem nos dizer. Amém? E o último versículo aqui a gente já vai orar. O temor do Senhor ensina sabedoria, a humildade precede a honra. Amém? Então, o temor do Senhor ensina sabedoria. A humildade precede a honra. O temor do Senhor ensina sabedoria. A humildade precede a honra. Amém, pessoal? Glória a Deus. A humildade precede a honra. E tem a gente ainda vai ler esse versículo aqui. Tem um versículo de Provérbios que fala que a arrogância precede a queda, tá? Então, a humildade precede a honra e a arrogância
precede a queda. A gente deve ainda encontrar esse versículo aqui mais pra frente. Amém, pessoal? Glória a Deus. Quantos ensinamentos, não? Deus é muito maravilhoso. Deus é muito maravilhoso. Deus é maravilhoso. Deus é bom. Deus é bom. Vamos orar, vamos pedir sabedoria. Vamos entregar as nossas vidas mais uma vez na mão do Senhor, o nosso dia, a nossa casa, o que nós somos, o que nós temos. Tudo nós estamos consagrando ao Senhor nessa manhã. Papai querido, em nome de Jesus, Deus. Senhor, nós estamos aqui diante da Tua presença para Te glorificar, para bendizer o Teu santo nome. Senhor, para dizer que Tu és bom e a Tua misericórdia, ela dura para sempre. Tu és bom, Senhor, e a Tua misericórdia dura para sempre. Espírito Santo, Deus poderoso, Deus justo, Deus tremendo. Senhor, eu te peço que o Senhor visita agora cada pessoa que está aqui na live. Senhor, cada pessoa que está aqui, Senhor, que passou por aqui. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor estenda a Tua mão santa poderosa sobre cada vida. Que o Senhor faça, meu Deus, milagres acontecerem nessa manhã. Que o Senhor possa, meu Deus, abençoar os planos, os projetos. Que o Senhor possa, meu Deus, prosperar essas pessoas de forma sobrenatural. Em nome de Jesus Cristo. Tu és bom, Senhor, e a Tua misericórdia, ela dura para sempre. Tu és forte. Tu és tremendo, Tu és fiel. Senhor, em nome de Jesus Cristo. Senhor, eu te peço, Senhor, derrama da Tua graça, da Tua misericórdia, da sabedoria, que é o que nós estamos aqui buscando e pedindo todos os dias. Pai, derrama sabedoria sobre Teus filhos, sobre Tuas filhas, sobre nossas casas, nossas famílias, nossos filhos. Pai, coloca sabedoria sobre nós. Em nome de Jesus, nós precisamos ter sabedoria sobre o que nós vamos dizer, falar, agir, pensar. Senhor, em tudo nós precisamos de sabedoria. Pai, em nome de Jesus, nos dê sabedoria. Nós precisamos, Espírito Santo. Nos ajuda, Senhor, a vencer. Nos ajuda, Senhor, a tomar decisões certas. Nos ajuda a falar as palavras certas. Nos ajuda, Senhor, a falar na hora certa. Senhor, nos ajuda a agir da maneira certa. Pai, em nome de Jesus, nós precisamos de sabedoria. Uma sabedoria que venha do trono, que venha do céu, que venha da Tua mão. Como veio a de Salomão, Senhor. O Senhor entregou para ele uma sabedoria sobrenatural. Então, Senhor, faz isso sobre nós também nessa manhã. Senhor, o Senhor continua sendo o mesmo Deus. Pai, em nome de Jesus, nos dê sabedoria nessa manhã, Senhor, como nunca houve nessa terra, Pai, em nome de Jesus Cristo. Nos dê, Senhor, nos ajuda, nós clamamos. Tenha misericórdia de nós somos falhos, pecadores, Senhor, muitas vezes insensatos, mas se nós tivermos a sabedoria que vem do céu, Pai, nós seremos vitoriosos, porque o Senhor é bom e a Sua misericórdia dura para sempre, e o Senhor é Deus que concede a sabedoria para os Teus filhos. Pai, em nome de Jesus, abre o nosso coração, a nossa mente, nós queremos estar abertos ao que o Senhor tem, às instruções, aos conselhos das pessoas certas. Traz pessoas certas para perto de nós, com conselhos corretos, para nos ajudar na caminhada. Pai, em nome de Jesus, multiplica, meu Deus, a nossa sabedoria nessa manhã. Nós não queremos níveis rasos de sabedoria, nós queremos níveis profundos de sabedoria, Pai. Em nome de Jesus Cristo. O Senhor é Deus que nunca perdeu o controle. O Senhor é Deus que nunca perdeu uma batalha. O Senhor é Deus que nunca perdeu uma luta. Pai, em nome de Jesus, tenha misericórdia de nós. Senhor, venha ao nosso socorro nessa manhã. Visita, meu Deus, agora o coração e a mente e os problemas e aquilo que essa pessoa está colocando diante de Ti, que ela precisa do Teu socorro. O Senhor é o socorro, o Senhor é o nosso escudo, o Senhor é o nosso baluarte, o Senhor é o socorro bem presente na hora da angústia, da tribulação. O Senhor é Deus que muda histórias, muda a nossa história nessa manhã. Muda a história de mulheres e de homens que estão aqui agora. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Tenha misericórdia, Espírito Santo. Tenha misericórdia, Senhor. Tenha misericórdia. Entra com socorro. Entra, meu Deus, com provisão. Entra com providência. Eu declaro em nome de Jesus, eu profetizo que contratos serão fechados hoje.
Em nome de Jesus eu profetizo que vidas serão transformadas hoje. Senhor, em nome de Jesus eu profetizo que a bênção do Senhor está chegando sobre essa vida, sobre essa casa, sobre essa família, em nome de Jesus. Deus poderoso, Deus justo, Deus tremendo, usa de misericórdia. Usa de misericórdia. Usa de misericórdia. Em nome de Jesus, tenha misericórdia de nós. Nós precisamos do Senhor. Nós dependemos do Senhor. Nós pertencemos ao Senhor. Nós somos teus, papai. Inclina os teus ouvidos agora para a nossa oração. A tua palavra diz que o Senhor ouve a oração do justo. Que o Senhor tem prazer na oração do justo. A palavra diz que o Senhor se inclina o seu ouvido para a oração do justo. Senhor, e nós estamos aqui orando e crendo e sabendo que o Senhor está com o teu ouvido inclinado para nós. E mesmo que não, Senhor, nós não estivéssemos orando da maneira correta, se nós não estivermos orando da maneira correta, nós temos o Espírito Santo que intercede com gemidos inexprimíveis. Então, Senhor, se a nossa oração não está tão correta assim, o Senhor ouve o que o Espírito Santo está intercedendo agora por nós. Porque, Senhor, Ele sabe então melhor do que nós, Ele sabe interceder e orar por mais do que nós. E o Senhor conhece as nossas necessidades. O Senhor conhece as nossas angústias. O Senhor conhece a nossa história. O Senhor conhece as nossas vidas. O Senhor conhece tudo o que acontece conosco. Em nome de Jesus, nós oramos agora. Estende a tua mão santa poderosa. Estenda a tua mão santa e poderosa. Estenda a sua mão santa e poderosa em nome de Jesus Cristo. Grande, poderoso, fiel e santo é o Senhor. Grande, poderoso, fiel e santo é o Senhor. Grande, poderoso, fiel e santo é o Senhor. Meu Deus, tu és bom. Obrigada, Jesus, por estar conosco, por nos ouvir. Por, Senhor, ouvir a nossa oração, pelas bênçãos que nós cremos que o Senhor já nos deu nessa manhã, pelas misericórdias que se renovaram nessa manhã, pela força de estarmos mais um dia na tua presença, ouvindo a tua palavra, falando com o Senhor, no primeiro horário do nosso dia. Nós te louvamos e te bendizemos. Em nome de Jesus, amém, amém, amém. Amém. Coloca o seu amém aqui em nome de Jesus. Olha, pessoal, amanhã, 6 horas da manhã, a gente tá aqui de novo. Quem entrou aí, tava nos horários de 7. Nossa live passou para 6 horas, não se esqueça disso. Quem não tá lá no Aline Dentro do Propósito, vai pro Aline Dentro do Propósito para você ficar sabendo quando tiver live extra. Ontem a gente teve live extra, para quem entrou aí agora e não sabe. A live extra à noite foi a live do perdão. Foi uma live poderosa. Eu vou postar daqui a pouco. Quem não tá no grupo do WhatsApp, vai lá pro link da bio, entra no grupo do WhatsApp, se inscreva no canal do YouTube, ative as notificações para quando eu postar vocês verem. Eu vou postar agora a live de ontem, a live de hoje e a live extra do perdão. Amém? Então vamos ter 3 lives lá. Vai pra lá, gente. A live do perdão foi poderosa demais. Quem não assistiu, precisa assistir. Vai ser um divisor de águas na sua vida, na sua casa, na sua família, porque a falta de perdão, ela trava a sua vida em todas as áreas. Então, vai pra lá, vai entender se você quer ou não perdoar essa pessoa, assiste a live e toma sua decisão lá. Amém? Ou as pessoas. Amém? Então, Deus está com você, fica firme, tenha um dia abençoado, lindo, vai com tudo, galera, vai pela fé, vai com foco. Deus está na vida de você, na sua vida. Luciana falou, eu não pude assistir, vou postar daqui a pouquinho, vai pra lá. Assiste, gente, foi muito poderosa a live ontem, viu? Muito mesmo, muito mesmo. Olha lá, ó, a Claudiné falou, eu chorei muito, chorou horrores, foi muito forte. Então vai lá, assiste a live. A Laura falou, eu não sei entrar pra ver aonde? No YouTube? É só você ir lá no YouTube, clica lá, coloca lá na barrinha de pesquisar,
coloca Aline dentro do propósito, deve aparecer pra você. Aí quando você entrar no Aline dentro do propósito, você procura vídeos, vai estar assim numa linha assim, ó, vai ter vídeos. Aí você clica no vídeo, aí vai aparecer todas as lives, ficam salvas ali, tá bom? Então você pode ir dessa forma, se você tiver dificuldade de olhar o link da bio. Você pode ir lá, digitar Aline dentro do propósito no YouTube e você vai, ele provavelmente vai te trazer o canal. Aí você entra e procura vídeos, aí vai abrir toda a listagem de vídeos e você consegue assistir, tá bom? Pede alguém para te ajudar, que alguém pode te ajudar também, tá bom? Link tá lá, grupo do WhatsApp tá lá, Aline dentro do propósito, meu Instagram pessoal, te espero lá, vai pra lá agora, tá bom? Deus abençoe vocês, um ótimo dia, dia abençoado e espero você amanhã às 6 horas da manhã de novo, tá bom? Beijinho, gente.